Pais amados e amadas do Senhor Jesus Cristo, aleluia, o nosso Deus é todo-poderoso. Estamos na leitura do livro Humildade e a Beleza da Santidade, do irmão Andrew Murray, da editora dos Clássicos. Oremos. Senhor amado, nós nos colocamos diante da tua santa presença, neste tempo, confiantes no sangue do teu Filho Jesus Cristo, este sangue precioso que nos faz brancos como a neve diante da tua presença, Senhor, restaurados à presença do Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Nós queremos mais uma vez neste tempo colocar-nos diante de ti, colocar a nosso coração, a nossa disposição diante do Senhor, para que o Senhor venha operar em nós, para que o Senhor venha falar ao nosso interior, para que o Senhor venha nos falar aquilo que é necessário, dentro de nossas limitações, aquilo que podemos entender, Senhor, para que sejamos tocados e convencidos pelo Teu Santo Espírito, para podermos Te obedecer, Senhor, para podermos praticar a humildade, para realmente caminharmos em santidade. Nos ajude, Senhor. A nossa dependência está em Ti. Sabemos que nós mesmos nós não conseguimos, não temos nenhuma capacidade para tal, mas cremos no Teu soberano poder, cremos no toque do Teu Santo Espírito, no convencimento do Senhor, na direção, no mover do Teu Santo Espírito, assim como foram com os Teus discípulos no Pentecostes. Cremos de que verdadeiramente o Senhor pode operar em nós essa virtude, pode operar em nós essa característica distinta dos discípulos Teus. Então, nos ajude aqui, Senhor. Realmente nós necessitamos de Ti. Queremos não só ter a percepção de nosso orgulho, mas nos arrependermos verdadeiramente daquilo que tem entristecido o Senhor. Nos conduza em santidade, nos conduza em obediência, Senhor. Nos conduza clamando ao Senhor, nos conduza buscando ao Senhor em intimidade, em relacionamento contigo. Nossa dependência está em Ti, Senhor. Que o Senhor repreenda toda a obra do mal, toda a seta do maligno, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados do Senhor, estamos no capítulo 8 e o título é Humildade e Pecado. Pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. A humildade é frequentemente identificada como penitência e contrição. Como consequência, parece não haver outra maneira de cultivar a humildade a não ser mantendo a alma ocupada com o seu pecado. Aprendemos, penso, que a humildade é algo diferente e além disso. Vimos no ensinamento do nosso Senhor Jesus e das epístolas do Novo Testamento quantas vezes a virtude é demonstrada sem nenhuma referência ao pecado. Na própria natureza das coisas, na relação completa de criatura com o Criador, na vida de Jesus como ele a viveu e a compartilha conosco, a humildade é a própria essência da santidade, como é da bênção. Isso é a destituição do ego pela entronização de Deus. Onde Deus é tudo, o ego é nada. Mas, apesar de ser esse o aspecto da verdade que sente ser especialmente necessário destacar, preciso dizer, de maneira rápida, o que a profundeza e a intensidade do pecado do homem e da graça de Deus dão à humildade dos santos. Temos apenas de olhar para um homem como o apóstolo Paulo para ver como, por meio de sua vida, como um homem remido e santo, ele vive inextinguivelmente a profunda percepção de ter sido um pecador. Conhecemos as passagens nas quais ele se refere à sua vida como um perseguidor e blasfemo. Eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, versículos 9 e 10. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Efésios 3, versículo 8.
A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1, versículos 13 e versículo 15. A graça de Deus o salvou. Deus nunca mais se lembrou de seu pecado, mas Paulo nunca poderia esquecer quão terrivelmente havia pecado. Quanto mais ele se regozijava na salvação de Deus e mais sua experiência da graça de Deus o preenchia com alegria indizível, mais clara era a sua percepção de que ele era um pecador salvo e de que a salvação não tinha significado ou doçura, exceto pelo fato de ele ser um pecador. Fazer isso lhe fosse preciso e real. Nunca, nem por um momento, Paulo poderia esquecer que foi um pecador que Deus tomou nos braços e coroou com seu amor. Os textos que acabamos de citar são frequentemente mencionados como a confissão de Paulo de seu pecar diário. Você tem apenas de lê-los atentamente em seu contexto para ver quão pouca relação eles têm com isso. Esses versículos têm um significado amplamente profundo, pois se referem ao que dura pela eternidade e dará seu... Perdão, irmãos. Esses versículos têm um significado amplamente profundo, pois se referem ao que dura pela eternidade e dará seu profundo e suave som de assombro e adoração à humildade com a qual o remido adora diante do trono, como aquele que foi lavado de seus pecados no sangue do Cordeiro. Nunca, 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 nem mesmo na glória, eles podem ser outra coisa a não ser pecadores redimidos. Nunca, nem por um momento nessa vida, o Filho de Deus pode viver na luz plena de seu amor, a não ser quando sente que o pecado, do qual ele foi salvo, é seu único direito e título para tudo que a graça prometeu fazer. A humildade, com a qual primeiro ele apareceu como um pecador diante de Deus, adquire um novo significado quando ele aprende como ela o tornou uma criatura. E depois, continuamente, a humildade na qual ele nasceu como uma criatura tem sua mais profunda, mais rica forma de adoração, na memória de que deve ser um monumento do maravilhoso amor redentor de Deus. A verdadeira importância do que essas expressões de Paulo nos ensinam vem-nos mais fortemente quando reparamos o notável fato de que, por meio de toda a sua trajetória cristã, nunca achamos, da ponta de sua pena, nem mesmo naquelas epístolas em que temos suas mais intensas confissões pessoais, nunca achamos qualquer coisa como confissão de pecados. Em nenhum lugar há a menção de fraqueza ou defeito. Em nenhum lugar há alguma sugestão aos seus leitores de que ele tenha falhado em obrigação ou tenha pecado contra a lei do perfeito amor. Ao contrário, há passagens, não poucas, nas quais ele vindica a si mesmo em linguagem que nada significa senão apela para a vida sem falta diante de Deus e diante dos homens. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. 1 Tessalonicenses 2, versículo 10. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. 2 Coríntios 1, versículo 12. Isso não é um ideal ou uma inspiração, é um apelo para aquilo que sua verdadeira vida foi. Por mais que possamos considerar essa falta de confissão de pecado, todos admitirão que isso tende a apontar para a vida no poder do Espírito Santo, tanto que raramente é percebida ou esperada em nossos dias. O ponto que desejo enfatizar é este, que o próprio fato da carência de tal confissão somente dá mais força
para a verdade de que não é no pecar diário que o segredo da humildade profunda será encontrado, mas na habitual posição, nunca, nem por um momento, pode ser esquecida, a qual tão somente a mais abundante graça manterá mais distintivamente vivo o fato de que o único lugar de bênção, nossa única posição de habitar diante de Deus, tem de ser aquela daqueles cuja maior alegria é confessar que são pecadores salvos pela graça. A profunda recordação de Paulo de haver pecado tão terrivelmente no passado, antes de a graça encontrá-lo, e a consciência de ser guardado de pecar presentemente estavam continuamente ligadas à lembrança permanente do poder oculto do pecado, sempre pronto para aparecer, e só afastado pela presença e poder do Cristo que habita interiormente. Em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Essas palavras de Romanos 7 descrevem a carne como sempre ela será. A gloriosa libertação encontrada em Romanos 8, versículo 2. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Aleluia! A qual me havia capturado. Não é nem a aniquilação nem a santificação da carne, mas uma vitória contínua dada pelo Espírito, quando ele mortifica os feitos dela no corpo. Como a saúde expele a doença, e a luz traga as trevas, e a vida vence a morte, o habitar interior de Cristo por meio do Espírito é a saúde e luz e vida da alma. Mas com isso, a convicção da possibilidade de abandono e perigo sempre tempera a fé de alguém na ação passageira ou contínua do Espírito Santo, dando-lhe aquele senso simples de dependência que faz a fé superior e alegra as criaturas com a humildade que vive apenas pela graça de Deus. Todas as 3 passagens anteriormente citadas mostram que foi a maravilhosa graça concedida a Paulo, e da qual ele sentia necessidade a todo momento, que o humilhava tão profundamente. A graça de Deus que estava nele o capacitava a laborar mais abundantemente do que todos os outros. A graça para pregar aos idólatras as insondáveis riquezas de Cristo. A graça que excedia em abundância com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Isso era essa graça, da qual é a própria natureza, a glória ser da qual é a própria natureza e glória ser para pecadores, a qual mantinha tão intensamente viva a consciência de que ele ter pecado uma vez e de ser sujeito a pecar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, versículo 20. Isso revela quanto a própria essência da graça é lidar com o pecado e afastá-lo, e como ela deve sempre ser. Quanto mais abundante a experiência da graça, mais intensa a consciência de ser um pecador. Não é o pecado, mas é a graça de Deus mostrando a um homem e sempre o lembrando de que foi pecador, que irá mantê-lo verdadeiramente humilde. Vou repetir, irmãos. Não é o pecado, mas é a graça de Deus mostrando a um homem e sempre o lembrando de que foi pecador, que irá mantê-lo verdadeiramente humilde. Não é o pecado, mas é a graça que me fará de fato conhecer-me como um pecador e fará do lugar da mais profunda auto-humilhação do pecador o lugar que nunca deixarei. Temo que haja muitos que, pelas fortes expressões de autocondenação e autoacusação, têm buscado humilhar-se e têm de confessar com pesar que o espírito humilde, o coração de humilde, que é acompanhado de bondade e compaixão, de mansidão e tolerância, ainda estão longe, como sempre esteve. Estar ocupado com o ego, mesmo na mais profunda autoaversão,
não pode nunca nos livrar do próprio ego. É a revelação de Deus, não apenas pela lei condenando o pecado, mas pela sua graça libertando-o dele, que nos fará humildes. A lei pode abater o coração com temor, mas é apenas a graça que trabalha aquela doce humildade que se torna uma alegria para a alma com a sua segunda natureza. Foi a revelação de Deus em sua santidade, aproximando-se para fazer a si mesmo conhecido em sua graça, que fez a Abraão e Jacó, Jó e Isaías, curvarem-se tão baixo. É a alma na qual Deus, o Criador, como o tudo da criatura no nada ser desta, Deus, o Redentor em sua graça, como o tudo do pecador em sua pecaminosidade, é esperado, confiado e adorado, que encontrará a si mesmo tão preenchido como a sua presença que não haverá lugar para o ego. Somente então a promessa poderá ser cumprida. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías 2, versículo 11. Isso é o pecador habitando na plena luz do amor redentor e santo de Deus, na experiência daquele habitar interior pleno do amor divino que vem por meio de Cristo e do Espírito Santo, que não pode ser nada a não ser humilde. Não estar ocupado com o pecado, mas estar ocupado com Deus, traz-nos libertação do ego. Aleluia. Não estar ocupado com o pecado, mas estar ocupado com Deus, traz-nos libertação do ego. Amém. Aqui finalizamos, amados irmãos, o capítulo 8. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do nosso Senhor.